cheios do Espírito Santo, o fogo ele tem que arder em nossos corações. O fogo ele tem que arder todos os dias de nossas vidas. E que nessa noite nós vamos sair daqui cheios. Que nessa noite nós vamos aqui sair daqui transbordando a presença do Senhor Jesus. Porque eu acho que cada um aqui fez um sacrifício para estar aqui nessa noite. Para que chegar até aqui hoje, a caminhada dela foi longa. E eu creio para você também que está nessa noite. Então nessa noite você venha se entregar. Que nessa noite você venha adorar o Senhor. Que nessa noite você venha adorar o Senhor como nunca adorou. Amém? Aleluia.
o fogo cair, o chão vai tremer, o sol vai morrer, o céu vai fluir, o fogo cair, o chão vai tremer, o sol vai morrer. Meus altos e baixos nunca vão medir o meu valor. A tua voz me lembra e me diz que realmente sou. Diz que amado sou, sem que eu me sinta assim. Diz que forte sou,
Primeiramente, nós te agradecemos, meu Pai, por mais essa oportunidade, meu Pai. E também colocamos, meu Pai, a vida do teu filho em tuas mãos neste momento, meu Pai, diante da tua presença. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha usado tremendamente esta noite, Senhor, para falar, meu Pai, com cada um de nós, em nome de Jesus. Acampa os teus anjos, meu Pai, lá na tua casa, meu Pai, venha nos livrando de todo o mal, meu Pai. Derruba por terra, meu Pai, todas as barreiras, Senhor, que atrapalham teus filhos de te ouvir esta noite, meu Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra, Pai, venha libertar, meu Pai, venha fortalecer o teu povo, meu Pai. Em nome de Jesus, eu já te agradeço pelas bênçãos, meu Pai, que irão acontecer aqui, meu Pai, eu já te agradeço. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A graça e paz, igreja. Amém. Da onde eu venho, a minha igreja, a gente congrega lá na M Norte. Nós somos da comunidade evangélica Shalom. E quando a gente fala Shalom, igreja, a igreja fala Shalom, pastor do avivamento. Porque eu primeiramente quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Uma das experiências maravilhosas que eu tive na minha vida com Deus foi nesse ambiente. Foi um ambiente onde o Espírito Santo veio sem reservas. E eu já não tinha mais força para orar, mas jovens estavam correndo, jovens estavam sendo batizados. E eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, pelo pastor Udes, pelo pastor Deusmar. Quero agradecer a cada um de vocês que se fazem presente, que já são vencedores. Agradecer a vida da minha esposa que está ali com meu filho, Leonardo, a Raí e o Wagner, que são discípulos que Deus nos agraciou com uma vida também. Essa noite também eu quero com você orar pelo seu sobrenome. Sabe, talvez seja diferente falar assim, eu quero orar pelo seu sobrenome. É porque bem mais do que a gente pegar fogo nessa noite, tem alguém que faz parte da tua vida que tem que ser alcançado. Sabe, todo tempo quando o pastor Udes me procurou, o pastor Desmã passou o tema, Deus sempre falou de sobrenome para mim. Do jeito que Ele fala para mim de nação, não tem como eu orar, Deus abençoa a minha casa sem abençoar a nação. Porque nós somos chamados profetas para abençoar a nação. Sabe, eu não sei qual é o teu sobrenome. Eu não sei qual é o seu familiar que também conhece a Deus e está distante. Mas me ajuda a guerrear esse momento de poder. Sabe, talvez eu não chegue lá na sua casa, mas aquele que é bem maior do que o mundo. Porque diz que o Espírito Santo que habita em nós é bem maior do que o Espírito que está no mundo. Sabe, sábado era um dos dias que nós jovens gostávamos bem mais de cultuar ao mundo, Satanás e os seus prazeres. Só que a gente fala de forma talvez não tão rasgada. Mas hoje a gente estamos aqui e Deus venceu. Venceu porque hoje Ele não tem mais total domínio sobre nós. E também dos nossos familiares não terá. Eu queria que você colocasse sobre a sua cabeça. Porque sobre a sua cabeça há uma unção. E importa que bem mais que pegamos fogo aqui, você pegue fogo na sua casa, você pegue fogo lá na sua rua, você pegue fogo na sua empresa, você pegue fogo nas paredes para fora, porque é lá que somos tentados. Deus santo e Deus maravilhoso, o meu sobrenome é Santos. Pai, e sobre a minha geração, Pai, veio tataravô, bisavô, veio pai avô. Deus, e sobre o que eles fez não está sobre mim. Mas como um dia Jó foi diante da tua presença me apresentar filhos, te apresentar descendência que talvez, Pai, tinha pecado contra ti. Deus, hoje nós entramos diante da tua presença para te pedir perdão, Senhor. Perdoa, Pai, o meu pai, Senhor. Perdoa, Pai, a minha mãe. Perdoa, Pai, o meu avô. Talvez o meu bisavô, talvez o meu tataravô. Deus, talvez eles cometeram pecados absurdos, Pai. Talvez eles consagraram netos, Pai, aos candomblé, coisas que não deviam entrar em lugar
desfazer a obra do maligno. Foi para isso que o Filho se levantou. Deus, e assim como tu venceu Jesus Cristo, tu nos deu autoridade e poder para entrar na nossa mente, tirar todo o embaraço de Satanás, para desfazer todo o pacto que talvez inocente, inconsciente, ou talvez consciente, os nossos ancestrais fizeram com Satanás e os seus prazeres. Mas hoje, em tua presença, nós nos levantamos como adoradores, nós levantamos como os filhos de Deus e te pedimos: visita a nossa parentela, visita a nossa família, visita os nossos entes queridos. Vai caindo agora por terra e sem transferência todo espírito amoloque, toda consagração a deuses pagãos, porque aqui adorado e exaltado é Jesus Cristo, o Senhor, o sacerdote que vive e reina, o leão da tribo de Judá. Tu, Senhor, tem liberdade nesse ambiente. Se Ele é sobre a sua vida e tu aceita, amado, aplauda Ele, por favor. Aleluia. Eu gostaria de ler com vocês o tema, se você está com sua Bíblia, abra por favor, que é Levítico 6, nós vamos ler o 12 e o 13. Sabe, na presença do Senhor, muitas das vezes a gente não consegue compreender quando Davi falava assim que se eu pudesse habitar no seu templo ou morar na sua casa. Quanto mais a gente começa a conhecer e buscar o Espírito Santo de Jesus, a gente tem vontade de morar. Aí quando a gente fala figuramente na casa do Senhor, não é dormir nas cadeiras, é no ambiente onde Ele se faz presente. E quão bom e maravilhoso é quando nós chegamos em casa e podemos declarar: essa casa é uma bênção. Porque muitas das vezes as pessoas olham e falam assim: essa casa parece um inferno. Eu te peço, não deixe mais sair isso da sua boca, porque você é o profeta e a profetisa que muda os ambientes. Porque nós atraímos aquilo que proferimos, diz Tiago. Porque com a boca a gente abençoamos, mas logo vem a ira, a gente fala: menino endemoniado. E logo assim as palavras não vão diretamente, mas ela faz um dia cheio. Então, se tiver que proferir mesmo na ira, faça como Tiago: dê um galho. Não lança maldição sobre sua casa, sobre sua família, não condene seus filhos, porque os seus filhos serão os novos distritais, serão os novos federais, serão os novos juízes, serão os novos médicos, serão talvez o novo presidente. Porque nós falamos que nunca teve isso na minha família. Nunca tinha tido rei também na família de Davi. Mas a tua casa é diferente. Porque a Bíblia diz: você verá que há diferença entre o que serve e o que não serve. Amém? Levítico 6,12 diz: o fogo está sobre o altar, e arderá nele, e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Amém? Tome seu assento, irmão. Fique à vontade. Essa palavra ela tem me destruído por dias. Sabe, porque quando o Evangelho ele não nos destrói, ele é uma mentira na nossa vida. Sabe, Deus me ministrou tanto nesses 2 versículos, que eu queria até falar para minha esposa, eu queria entender porque o pessoal disse que Deus está mandando que pegue fogo no altar. A gente está mandando esse texto parafraseado, mas eu quero te dar lenha.
Porque fogo é fácil a gente pegar. Eu já trabalhei com muitas pessoas, eu fui ungido a pastor em 2017. Hoje tenho 31 anos, minha esposa tem 29. E com 21 anos eu tomei a decisão mais perfeita da minha vida. Voluntariamente não. Feliz é aquele que veio voluntariamente ao altar do Senhor, dizendo: eu vim aqui não é porque eu quero bênção, eu vim aqui não é porque disseram que tu tem poder, Senhor. Eu vim porque eu quero te conhecer, te amar. Eu vim porque eu era um pobre miserável, como diz Marco Nascimento, sem Deus, descarado, drogado, largado nesse mundo, maculado, cheio de mágoa e muito mais, porque muitas das vezes quando nós somos sem Jesus, somos um pouco carados, cheios de lixo dentro da gente. Só que o pior, nós somos orgulhosos. Nós somos a criação perfeita, que destruído, portanto lá fora sorri e diz: está tudo bem. Nós aprendemos isso com a mulher sunamita que deixou o seu filho em casa, só que não deixou assistindo ao jogo de videogame, deixou morto. E saiu correndo na rua e todo mundo falou: ei, como está? Tudo vai bem, tudo vai bem. Eu fico feliz porque você veio para a casa do Senhor dizer para Ele: tu sabes, Senhor, que não está tudo bem. Tu sabes, Senhor, que eu vim aqui e falei para muitos que está bem, mas tu sabe qual é a realidade lá de casa. Tu sabe qual é a realidade desse quartel-general, porque fora é tão tranquilo, mas dentro do nosso cérebro é uma tremenda confusão, é uma guerra. Parece que os fios estão tudo bagunçado, ainda mais quando somos jovens que estamos numa rota de colisão com o mundo, desejos e a palavra de Deus. É tão difícil, no meu tempo era difícil, hoje é mais difícil ainda. Quando eu escuto passando essas músicas, eu trabalho lá na Feira dos Importados, e essas músicas que são novas hoje, elas é toda hora. Então, para a gente se envolver nas coisas seculares, como a gente diz, é bem mais fácil. Só que não se rendermos e pensamos que somos os últimos adoradores. Porque nós jovens temos essa crise de pensar: só eu que estou fazendo. Quando eu me converti, eu e a minha esposa, nós não tínhamos dinheiro nem para casar. Só que a gente queria casar. Eu falei isso da primeira vez que eu ministrei aqui, que a gente falou sobre José, que foram 6 meses se santificando e pedindo a Deus R$126 para casar. Sabe, todo mundo falava: mas você já se conhece? Pode ter relação até, porque vocês são humanos. Mas o pior inimigo, a gente entende que mora aqui dentro de nós. Sabe, talvez eu vou ministrar aqui, eu sei que não vou agradar a todos, eu não quero agradar. Mas eu quero ministrar o coração de Deus, e se tu abrir o coração, eu creio que nós podemos avançar no Evangelho. Porque Ele me destruiu e tem me reconstruído. Porque quando a gente aceita o Senhor, não quer dizer que tu morreu, amanhã está tudo certo. Não, Ele destrói tudo. Ele quebra tudo. E a gente vai tirando em tudo, dia após dia. As pessoas falam: aceitei Jesus e foi uma maravilha. Eu não sei qual foi esse Jesus. Porque eu sei que quando eu servia Satanás era uma maravilha. É como a gente pegar o nosso celular e tirar uma selfie e ela está feia, a gente não posta. Mas a melhor a gente posta, mesmo destruído. Servir a Satanás é tipo isso. É dizer para os outros que está tudo bem, mas quando por dentro eu e o meu pai não se falam, eu e a minha mãe, ela só quer dar lição de moral, só quer dizer que eu não pago nada, só quer. A gente entra em vários níveis. E ainda mais, a gente fala assim: jovem, mas eu estou com 31 anos. E quando o sacerdote diz isso, que ele vai colocar lenha toda a manhã, eu entendo que Satanás quer apagar o fogo toda manhã. E
Quando eu li Josué, eu entendi que por 9 vezes Satanás foi até ele dizer: tu não é Moisés, tu não vai dar conta, o teu nome é fracassado. Porque jovens é assim, nós estamos numa rota de colisão, como diz Joel, no vale da indecisão. Será que eu vou dar certo na vida mesmo? Com 21 anos eu disse para o meu pai que eu queria casar. Eu saí do encontro com Deus. Todos já fizeram encontro com Deus aqui? O encontro com Deus foi o divisor na minha vida. 3 dias com o Espírito Santo, o qual eu disse para ele: eu trouxe até maconha para fumar, mas eu não quero fumar, porque bom é estar nesse lugar. Foi dia 27/6 de 2013. Depois de lá, foi uma luta diária e uma vitória todas as noites. Assim será é na nossa vida. O crente que não tem luta, não está com Cristo. Porque tu está indo contra o mundo. E se o fogo vai arder incessantemente, alguém tem que botar a brasa. Alguém tem que trazer a madeira. Alguém tem que fazer isso aqui fluir. Eu quero falar com vocês também de 2 reis, para a gente entender como é esse negócio de como que o altar vai queimar incessantemente. Nós vamos todo dia criar aqui agora, o pastor usando uma campanha, todo mundo traz madeira para não deixar o fogo queimar ou apagar. Naquele tempos atrás, o Senhor instituiu leis. Moisés subiu e veio o catálogo. E ele passou detalhadamente. Fala para os levitas que eles vão ter essa hora. Eu quero que eles queimem o incenso. Para que eles vão queimar o incenso? Porque assim como nos nossos tempos tem muito mosquito, naquele tempo também. E para ter o sacrifício, iriam matar os animais que estavam mortos, e os mosquitos gostam de pousar e botar a varejeira. Para você prostrar ou entregar algo para o Senhor, Ele não quer nada com defeito, nem com mancha, nem com nenhuma imperfeição. Então primeiro Ele falava: queima o incenso, porque o cheiro daquele incenso era tão forte que matava os mosquitos à distância. E ali quando queimava o sacrifício, quem queimava o sacrifício? Somente os sacerdotes, somente os que eram da tribo de Levi. Porque a função deles era queimar o sacrifício. Quando a gente começa a ler esse capítulo 6 do início, vai dizer: por que eu vou trazer sacrifício? Pelo teu pecado, pelo teu erro, porque tu roubou, porque tu mentiu, porque tu falou mal daquela pessoa, porque tu adulterou, porque tu fez isso, porque tu fez aquilo. E foi estimulado. Fala para eles que quando eles pecarem, vai ter um dia do ano que eles trarão, para naquele dia eles trazer a oferta no meu altar. E é só queimar o sacrifício e está perdoado? Não. Depois que eu os perdoar, eles vão lá. Quem roubou vai devolver o que roubou, e ainda vai pagar mais algo com restituição. Aquele que mentiu vai pedir perdão e ainda vai dar um carneiro com restituição. Eu não sei o que o inimigo roubou de tu, mas certamente, imagine bem, ele vai voltar para trazer. Ele queria te pedir perdão, só que ele vai trazer restituição. Talvez você fale: o diabo vai trazer. Isso não é contraditório. Ele é o nosso, entre aspas, melhor amigo. Porque os nossos amigos não nos motivam a orar, não nos estão nos motivando a jejuar, a fazer planos de sábado. Quando eu vi aquelas meninas adorando aqui, é tão superficial quando a gente só olha, mas quando a gente vem para os bastidores, a gente fala: elas passaram uma guerra, ensaiaram dias, para uma música de 3 minutos. O pessoal do louvor sobe aqui e canta naquela, a gente fala assim: é dom, meu gente. É muito treino, é muita vontade de amar a Deus.
Porque só dom não basta. Tá, tu tem o dom, nasceu bonito, não toma banho pra ver, não tira o cabelo, não faz a unha, não se cuida. O dom é quando Deus fala: filho, eu já te escolhi. Então, tem um rapaz que pegou aqui o da guitarra e ele fez um solo que eu falei, a minha esposa, ele fez um solo. Aí quando ele louvou, eu falei: vai, meu Deus, que ele chegar agora. O pessoal louvou, queimou o sacrifício. Se eu subisse aqui e falasse assim: gente, eu não tenho muito o que complementar a presença, já inundou a casa. Isso bastava. Porque grande não sou eu não sou ninguém. Eu digo para os meus discípulos: o Alex é aquele drogado lá naquela praça. Quem está aqui é o que o Espírito Santo vem todo dia moldando. Eu digo isso para mim mesmo, porque Jesus falou para aquele rapaz que estava deitado no chão, que ele perguntou bem assim: tu queres ser curado? A resposta não é de quero. Só que ele falou: eu não tenho para onde ir. Tipo, pior de que ser aleijado, ele era sabotado na sua mente. Ele era doente de alma. Ele tinha coisas destruídas dentro dele. E todas as vezes, Jesus, que eu vou me jogar nesse tanque, alguém vem e se joga. Só que quem estava na frente dele, o maior dos maiores, o rei dos reis, e ele falou: ei, levanta, só que toma a tua cama. Então lembre-se do teu, de onde a gente vem, né? Não é para dizer: certamente eu nunca mais volto para as drogas, porque todos os dias eu estou botando lenha para nunca mais voltar. E falar do altar que vai queimar, fala disso. É falar do que errou. Eu não sei se tu já estudou, mas eu creio que sim, porque a cara de vocês denuncia que vocês são instruídos. E falar de altar é falar de alguém que quer pegar o próximo bastão e incendiar a próxima geração. Sabe, eu já vim aqui várias outras vezes porque alguém estava carregando o bastão. Porque alguém se deixou e disse: Senhor, eu não queria estar aqui, mas eu estou aqui porque eu te amo. Porque lidar com pessoas não é fácil. Quando você vai liderar uma rede, aí você vê como o seu pastor é forte, como o sacerdote é forte. Porque aquele dia eu tratei ele daquele jeito e ele, de vez de falar: por que tu não vai para os infernos e volta nunca mais aqui? Ele falou assim: amém, filho, vamos orar. Sabe, eu falo muitas das vezes com você: a gente tem um momento crise, a gente quer dizer uma coisa, a gente engole e fala: não. Mas dentro de nós a gente já está enforcando aquela pessoa. Sabe, isso é no serviço, isso é em casa, isso é em todos os quesitos. E se não for desse jeito, nós vamos morar na prisão. E depois vamos para o inferno, porque já pensou se a gente fizesse todos os nossos atos que queríamos? Quero ser rico, saltar o banco. Não tem altar. Tem vontade, tem desejos. E o maior inimigo do altar é o desejo próprio. Porque ninguém quer queimar um incenso e não receber uma glória. Sabe, o que eu fui entender e estudar? Eu estudei um pouquinho sobre o rei Uzias, lá em 2 Crônicas 26, 18 e 19. E também nos livros de Reis, no capítulo 15, vai falar um pouco sobre o rei Uzias. O rei Uzias, ele começou a reinar, ele tinha 17 anos, no auge. Tem pra gente que, eu falo de mim que cresci com nada de dinheiro, é mais fácil eu não querer dinheiro. É mais fácil eu não querer tais desejos como uma Ferrari, como uma casa luxuosa, porque eu não sei o que é isso. Mas quando tudo está à tua disposição, e você faz, eu não quero isso, eu quero adorar o Senhor.
Porque os reis vinham numa linhagem de eu estou no reinado, como o príncipe Charles agora entrou, e se ele quiser, ele destrói tudo que a mãe, que os outros construíram, porque agora ele está no poder. Mas se ele for um homem sábio, bem instruído, ele só dá continuidade. E quando a gente começa a ver esses reis, o rei Uzias começou a reinar com 17 anos e reinou por 52 anos. Rei Uzias fez muitas benfeitorias. Sabe, vai dizer que o rei Uzias era um daqueles comparado como Josias, como José, porque o povo prosperou. Porque a agronomia avançou, porque o povo não tinha fome, porque o povo estava bem cuidado. E quando o povo é bem cuidado, o que eles fazem? Uzias é o cara. Uzias vai para lá. Vamos todo mundo. E isso é bom, porque o cara é o cara. Mas quando a gente começa a entender que pior é o elogio do que aquele que nos trai, porque os que nos traz são como Satanás, ele nos faz ir para os pés do Senhor. Porque ou a gente vai para os pés do Senhor, a gente vai querer saber mais de nada. Vou para o mundo mesmo, essas pessoas, negócio de igreja, eu pensei que não tinha ninguém falso, pensei que só no mundo que tinha isso, a igreja tem, porque os que estavam no mundo vão para a igreja. E aqui eles estão se encontrando com o Senhor. E a gente começa a ver assim, poxa, não é todo mundo perfeito, não, porque eu pensava isso, não, que na igreja todo mundo já era perfeito. Meus amigos falam, tem uma mulher na tua igreja para casar, não? Ela aqui na igreja que é perfeita. Se tu quiser ser perfeito com ela, se tu quiser ajudar ela a se santificar. Eu tenho um tio que fala isso sempre, eu falo, não vai lá não, senão tu vai levar ela para o lugar errado. Porque a pior coisa é quando a gente vê defeito no outro e em nós não. O que foi Uzias, que foi um homem que andou e fez a vontade do Senhor, foi o elogio. O elogio, ele infla a nossa alma, ele enche o nosso ego. E um dia ele achou assim, esses aqui mataram meu pai, eu vou ser bonzinho, não vou matar a família deles, só eles. E mandou matar eles. Só que quando todo mundo falava, tu é um cara, Uzias, esses levitas não estão com nada. Tu é que tem que queimar o incensário, tu é que tem que falar diretamente com Deus, tu é que tem que perdoar os pecados dos outros. Não é que é mesmo? Porque quando a gente começa a fazer coisas que, caramba, eu estou numa paz tão tranquila, depois que eu estou conversando com Deus todas as manhãs no devocional, eu estou numa paz. Aí chega um dia que a gente fala assim, é paz demais. Aí deu alguém saindo, alguém fazendo algo, aí tu fala, poxa, mas isso é a mesma mesmice, trabalho, igreja, tá muito careta, né? Sabe o que aconteceu comigo isso? Cresciam lá, com 16 anos, tive uma desilusão tremenda, mergulhei no mundo, se destruí. E a misericórdia me trouxe com 21 anos. Sabe, às vezes a gente, quando não quer ouvir, a gente sofre. Mas a Bíblia diz que o sábio ouve e bota em prática. Se tu ouvir a palavra do Senhor, vai poupar muito tempo de destruição na sua vida. Vai se cumprir sim que tu é a próxima presidente, médica. Porque embaixador e embaixador, aqui todos já são. E quando eu falo muitas vezes, a pessoa fala assim, embaixador? A Bíblia diz que nós todos somos embaixadores de Cristo. Carregamos a glória do Senhor, condutores de glória somos. Eu não sei se tu sabe, mas você é a ponte para o teu familiar conhecer Jesus. Ou você tem sido aquele que está impedindo ele de conhecer Jesus. Uzias reinou 50 anos, 52 anos, e no dia que ele ouviu, queima o incensário, ele foi queimado. Só que tu vai fazer o que Deus te chamou para fazer.
Deus instituiu que o pastor Woods é o pastor. Mas eu tenho mais entendimento que ele, que um dia um discípulo meu falou assim: eu já venho da Assembleia e eu sei mais que tu, o teu líder, o Léo, e o apóstolo. Então, porque tu é meu discípulo. Não, é porque eu tenho muita ideia, então não dá o tempo de colocar em prática. Eu falei, entendi. Só que essa pessoa sempre está nesse mesmo argumento, ele nunca se levantou. Porque ele não aceita a disciplina. Sabe a diferença é você aceitar. Deus levantou Moisés, não foi Miriam. Quando Miriam quis dizer, eu sou a irmã velha. Fui eu que te vi passando naquele rio. Fui eu que acompanhei. Tu tem que bater com... Miriam pediu para ser isso aqui. Eu estava tranquilo. Eu fiz foi fugir desse povo. Foi Deus que foi atrás de mim. Foi Deus que mandou eu vir aqui. Foi Deus que tem gerado amor por essas pessoas. Então vai reclamar com Deus, porque eu faço o que Ele manda. Certamente Miriam ficou leprosa. E o que aconteceu com Osias? Pegou o incensário. Vai dizer a palavra do Senhor no versículo 18 e 19 de 2 Crônicas, que os levitas disseram: tu não foi chamado para queimar incenso. Eles falam: cala a boca. Entrou no Santo dos Santos, queimando o incensário. Ele foi acometido pela lepra, porque fez o que não era para fazer. Só que assim a gente vê, poxa, ele foi bem. Salomão, ele vem nos dando diretrizes assim, talvez começou bem, reinou bem, foi um cara aplaudido por muitos, mas não foi aprovado pelo céu no final. O que vale mais para nós jovens? Postar uma foto top, ou ouvir no nosso ouvido, não um profeta, não um ministrante que fala: levanta aí, jovem, eu vejo que tu vai ser o próximo líder da rede de jovens, porque isso é bom, nos deixa. Todo mundo viu, mas quando a gente está no secreto, no Mateus 6,6, nosso quarto, eu ouvi suave o Espírito Santo falando assim: o Satanás falou, Josué, que tu não vai conseguir, mas eu te digo assim: não temas, esforça, ser corajoso, porque eu, o Senhor, sou contigo. Ninguém vai conseguir contra você. É tão maravilhoso quando o Espírito Santo vem e nos refrigera no íntimo, que a gente fica assim: eu não mereço, Senhor. A gente começa a chorar e os outros que não estão naquele. Se puder estar passando uma luta tremenda, viu? Só que melhor do que a luta é quando você está na luta mesmo, porque tu só acessa níveis em Deus quando você está na pior luta. E tu fala assim: verdadeiramente eu pequei mesmo aquele dia, Senhor. Verdadeiramente eu fui errado. Eu não devia ir para aquele lugar. Minha mãe falava: mas me perdoa. Pastor, me perdoa. Pastor, fui rebelde. E felizes são os que conseguem botar isso para fora. Porque o rei Osias não conseguiu. Ele ficou com lepra e morreu solitário, lá no seu palácio. Depois vai falar de um rei, e eu creio que muitos conhecem esse rei. É um rei que ele trouxe a restauração do culto. Eu queria falar muito do rei Josias, porque para mim ele é uma grande referência. Mas eu vou falar de Ezequias, porque o rei Josias começou a reinar com 8 anos, e talvez você diz assim: esse menino é muito jovem para começar a reinar. Não, foi com 8 anos que ele começou a reinar. Foi com 8 anos que ele botou ordem na casa. Uzias errou porque ele fez o que era reto ao Senhor, mas ele não olhou nos olhos da pessoa e disse: ei, você está queimando sacrifício para Deus pagão. Destrói esse altar porque só tem um Deus. Ele não falou. Mas quando se levantou Josias, ele quebrou todos os altares e fez o que era reto ao Senhor. Só que no final ele também vacilou.
Deus não mandou ele entrar na guerra, e aí muitas das vezes a gente entra em guerra dos outros que não é nossa. Conheço amigos que foi separar a briga e levou um tiro, morreu. Foi separar a briga e levou uma facada com uma mulher grave. Porque ele estava separando a briga, porque o cara era gente boa. Mas se ele era gente boa, porque ele estava no bar? O outro que não tinha nada a ver, chegou, foi separar. Josias fez isso. Vestiu a roupa de guerra que Deus não mandou ele vestir, foi para a guerra e o flecheiro. Uma vida de um processo maravilhoso. Eu digo, jovens, cuidado. Porque hoje a gente estamos aqui e a palavra diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Sabe, é tão difícil a gente se ver firme mesmo, entrelaçado em Deus, enraizado, e dizer: bom mesmo é ir para a casa do Senhor quando todos os amigos estão indo fumar narguilé. Sabe, eu sou de um tempo que rocha, quando as pessoas ficavam com a boca azul, e um tempo desse atrás a minha irmã postou no status: quem vai pagar o rocha? Eu já liguei para minha mãe, a Gisele disse que vai tomar rocha. Ela falou: Gisele, que é isso? Aí ela falou: não, mãe, rocha é um negócio de narguilé. Os outros irmãos falaram: para ela vir aqui em casa que eu vou quebrar a cara dela. Aí ela foi me atualizar, porque às vezes eu tenho me sentido tão velho que eu falo, né? Eu vejo esses meninos conversando, eu tenho 31 anos e me sinto tão velho que eu não sei mais esses palavreados de hoje. Aí por um tempo, será que eu estou errado? Por nem falar como a Bíblia fala, o mundo que está errado. Aí João fala: filhinhos, vocês não são desse mundo. Sabe, esse dia eu estava falando com a minha esposa e ela teve uma revelação e falou assim: nossa, a Bíblia fala que Jesus vai vir como um ladrão. E a gente pensa assim, né? Só que ele só vai vir como um ladrão para aquele que ainda está no mundão. Porque nós que estamos aqui todos os dias buscando polir a coroa, olhando para o irmão que vem para a igreja, recebeu o Espírito Santo com menos chiclete, a gente gruda debaixo da cadeira e tu vendo, porque o levita, ele vê essas coisas, porque eu morei 1 ano e 6 meses na igreja, e eu pedi perdão ao Senhor, porque eu falava: que irmão endemoniado aquele que vem, mastiga o chiclete, porque quem limpa sabe, quem senta em cada cadeira, foi aquele homem endemoniado. E tu começa a criar amor, que tu fala: liberta aquele Satanás que está dentro dele, não era nem para ele estar mastigando, e que ele quer comer dentro da igreja, e tu vai criando amor por ele, mas bem mais para a casa do Senhor. Aí tu fica vendo: por isso que Davi falava: o zelo pela tua casa me consumiu. Porque quando tu é levita, tu não consegue olhar para uma matéria e falar: cara, não está em poeira, eu vou limpar, vou lavar aquele banheiro. Porque bem antes de tu ir no altar, tu tem que zelar pelas coisas de Deus. Aleluia. Tu tem que cuidar das coisas de papai. Sabe, quando o Josias, ele deu prioridade para as coisas de Deus, tudo foi. Mas ele foi aonde Deus não mandou. E talvez eu vou evangelizar o meu amigo que está no freio. Quem não consolida é consolidado. Fica no freio. Eu vou consolidar a minha mãe. Tu está no nível de entrar nessa guerra de jejum? Senão, honra o sacerdote que Deus colocou sobre ti. Pergunta para ele a direção de qual jejum. Pergunta a ele como jejuar. Porque às vezes nem precisa jejuar. É só entrar no quarto e orar. É só ficar calado. É só parar de responder às afrontas e deixar Deus trabalhar. Porque quando a gente pensa assim: eu vou fazer o quê? Tem vezes que não tem que fazer nada, só obedecer. Só pegar e dizer: ainda que hoje tu me dê a vitória, Deus, eu vou continuar te adorando. Sabe, é tão difícil a gente ficar quieto. Dizer assim: Deus está no controle. A gente gosta de falar. Pedro olhando aquele homem vindo na multidão. E todo mundo é um fantasma. Pedro olhou e falou: eu conheço isso. Se tu é tu, Jesus, deixa que eu vá contigo. Jesus já tinha saído de toda lógica humana. E Pedro entrou na lógica do céu. E na dependência. Isso entra quando nós estamos devendo. Porque no
quando toca na parte financeira é mais difícil. Aí a gente vê se a gente confia mesmo. E quando Pedro saiu de confiar nos peixes que eu tenho para vender e pagar a conta, aí eu não tenho nada, mas ele vai pagar a conta. Ele disse, ele já colou a missão. Eu já vi ele fazer, deu 2 passos. Mas e se ele não fizer de novo? Cai. A gente anda confiando em Deus quando a gente tem o braço forte, quando a gente tem que pagar nossas contas, paga a nossa luz, bota comida, ajuda. Mas quando a gente vive como o rei Isaías no capítulo 6, no ano que morreu Uzias, eu pude ver o Senhor assentado no trono sobre ele. E tinha anjos de um lado e anjos do outro. E é tão lindo essa visão que quando ele fala que os querubins cobriam o seu rosto, sabe, a gente não consegue explicar em palavras a glória do Senhor. Eu quero falar de um homem que foi perfeito. O nome dele é Jesus. Mas outro que veio antes dele reivindicou que chega com essa bagunça foi o rei Ezequias. Quem foi Ezequias? Ezequias foi um homem que chegou a reinar. E Ezequias ele tinha 25 anos quando começou a reinar. E quando começou a reinar com 25 anos, a primeira coisa que ele falou: chega, no meu reinado ninguém mais vai sacrificar para Dagon, sacrificar para Moloque, sacrificar para ninguém. Aqui quem reina é o Deus do céu. Só presta sacrifício aqui para Deus. E foi queimado. Naquele tempo lá ele viu que o rei Uzias morreu porque ele foi fazer o que não era dele fazer. Ele é rei, ele não é levita. Então ele chamou os levitas. E por que se chamam os levitas? Porque quando fala de queimar fogo, se juntam 2 gerações. A geração dos que são mais velhos, não dizendo que eles já são velhos, são mais sábios. Porque quando Davi, ele quis trazer de volta a Arca da Aliança para a casa do Senhor, o que ele fez? Pediu conselho para os jovens da tecnologia. Como nós vamos trazer aqui a Arca da Aliança? Pega o melhor carro, só de Land Rover e Porsche, e bota aquela Arca da Aliança e traz, porque Deus vai ver que está botando um carro de $500 milhão ou de $1 milhão para trazer a arca dele. E Deus não se importa com dinheiro. Tanto que o chão dele é de ouro, chão é ouro. Deus não quer saber dos nossos méritos. Ele quer saber se nós estamos vendo de acordo, ele mandou. Se a gente estamos obedecendo. E Davi depois olhou e falou: porque ele é burro e só triscou na árvore que ia cair, Senhor, tu matou ele. Aí ele foi conversar com os anciãos. Porque a geração dos jovens são fortes. Pedro diz: eu vos escolhi porque vocês são fortes. Mas escuta os que já estão. Escuta quem já sofreu. A Bíblia vai ensinar que as senhoras, elas ensinam as mulheres mais novas como se portar no casamento, como se portar na igreja, como se portar na rua, como se cuidar. Então quando Davi entendeu, ele foi lá: ei, como que a gente traz essa arca? Foi Davi. Deus ele instituiu que tem que ter sacrifício. É no lombo, é carregando, é no lombo. Ninguém quer lavar o banheiro da igreja. Eu vou lá carregar a vassoura e vou lavar. Ninguém quer fazer nada. O pastor fala: quem vai orar lá? Não vou custar nada, né? Porque senão, sabe, né? Eu vi. Mas tu viu o que eu vi, né, pastor? Aquele lá não veio porque ele ficou jogando. Tem um tal de videogame aí, tem um tal de... O pior não é não vir, o pior é vir e dele. Mas vai só crescer, porque aquele que no secreto te vê, ele vai te honrar. Sabe quando o Ezequias subiu, ele falou: ei, como que faz esse negócio aí? Porque eu quero que faça de acordo com os nossos pais fazendo. Mas antes de tudo, eu quero ler com vocês
e foi dizendo para os levitas: chega da gente dizer que nós não erramos. Chega de dizer que não aconteceu nada, se passou, por isso. Não, os nossos pais estavam queimando um incenso para ser rasgado. Os nossos pais estavam fazendo uma macumba lá naquele altar. O nosso pai estava consagrando os familiares. O nosso pai estava entregando a nossa família na bocada. O nosso pai estava fazendo isso. O nosso pai. E também disse: talvez alguém da minha família errou, mas quem não pode errar sou eu. Sabe, talvez alguém da sua família não é um tal exemplo que tu quer dizer assim: eu não posso ser um pastorzão. Sabe, o meu filho, ele olha para mim e fala assim: e aí, pastorzão? Aí os meus discípulos me chamam: fala aí, pastorzão, porque o meu filho, ele fala com a boca cheia: o meu pai é um pastorzão. Sabe, para mim, eu fico tão feliz de ter aceitado Jesus e todos os dias que está morrendo. Para mim, é ver o meu filho falar que eu sou pastorzão dele. Porque Timóteo disse: se eu não conseguir admoestar o meu filho, a minha esposa, o que eu estou fazendo na igreja? Sabe, não é fácil a gente subir no altar e querer dizer: gente, a gente tem que mudar. Não, primeiro é ir para o quarto e dizer: vai, eu que sou um desgraçado mesmo. Porque eu sei que é forte a palavra, mas a gente é tão miserável e quer mostrar uma performance tão bonita. Só que através de nós tem gente morrendo. Ah, mas ele está morrendo porque ele que quer beber. Ele talvez não conheça o Evangelho. E talvez o Evangelho que ele conheça seja um Evangelho maculado, cheio de religiões, doutrinas, que não pode, mas não conhece ainda o amor de Jesus, que abraça, arranca o fardo e diz: aprende de mim, sou leve e suave. Traz aqui todos os que estão cansados e sobrecarregados. Porque botar fogo é a gente mostrar para o mundo que nós somos diferentes. Sabe, eu passei 30 dias orando por essa ministração, mas com 30 dias as pessoas querem mudar na minha cara, de cliente a familiar. Meu pai olhou para mim no quarto, e disse: eu não quero que ore mais por mim. Não é para tu orar mais por mim. Aí eu falei: eu não vou te dizer amém, eu vou te dizer: eu te respeito, porque eu não vou parar de orar. Mas eu fiquei tão feliz. A minha esposa pensou que eu tinha ficado chateado, mas eu fiquei tão feliz, porque ele falou que não queria me ouvir eu mandar mais palavras de sacrifício, porque a vida dele era um sacrifício. Ele que tinha passado muita dificuldade, porque a minha avó, ela fez a forma errada em termos, que ela saía para fazer a obra e deixava os 7 filhos sozinhos em casa. Deus cuida. Não, a responsabilidade é nossa. Se Deus te deu um filho, é segurando ele no braço e esfregando o chão. Porque quando foi reconstruir os altares, Neemias falou: com uma mão tu bota o tijolo, com a outra tu vai com a espada. E muitas das vezes as pessoas conhecem um evangelho imaculado que feriu, que não teve presença de pai, que não teve presença de filho, que não teve presença de mãe, que isso é Deus que me feriu, que arrancou, que me deixou órfão, que me... E o altar fica imaculado. Eu falei: pai, hoje eu tive a oportunidade de falar com ele, porque quando alguém está irado, não é o momento de conversar. Falei: o que tu falar, eu vou respeitar, que tu é meu pai. E ele falou assim: a tua avó fez isso. Eu falei: certamente é verdade, mas tu não pode ferir quem não te feriu. Só que tu está sangrando tanto que tu está sangrando nas pessoas que te amam, nas pessoas que te cercam, que não falou nada. Quando ela fala oi, tu fala: oi o quê? Fez nada, eu só pude dar bom dia, irmão. Bom dia. Tem que acordar 4 horas para trabalharmos. Tem pessoas que não veem a vida doce, porque ela está amarga. Aí a gente logo fala assim: não muda não, muda, porque nós mudamos. Eu falei: pai, não é religião, é Jesus.
Evangelho. Então não fica com raiva do Evangelho. Aceita Jesus. Porque Jesus, Ele é o cara. Ele me encontrou drogado. E tu falou, tu não vai conseguir casar. Porque tu não tem uma profissão. Deus me fez andar contigo e eu aprendi a profissão. Eu casei com 21 anos e hoje Ele me honra, sustento minha família. Pai, existem coisas que os nossos antepassados fez, mas Romanos 12:2 diz: ei, chega, o novo tempo está aí. Por quê? Porque Hebreus 7:21 vai dizer: naquele tempo atrás eles queimavam no altar, e aqui tinha que ter uma pia que nós vamos matar a ovelha, o sangue dela vai escorrer, o sacerdote vai tocar na cabeça, na ponta, tudo, e se triscar na roupa dele tem que ser lavado no sangue dos santos. Não, infelizmente hoje nós não vamos matar nenhum animal aqui, porque o santo do santo morreu por nós. Eu gostaria que depois vocês lessem Hebreus 7, vai ir até o capítulo 26 e explica toda a trajetória de Melquisedeque, de Moisés e de Jesus, se entregando por expiação do nosso pecado que nós fez antes de vir para a igreja. O de ontem, e o que nós vamos fazer depois que sair da igreja. Aí nós começamos a ser vistos de novo por Cristo. Não, por Deus, porque todas as vezes que Deus olhava para o mundo, Ele não conseguia nos ver, mas via somente um fedor horrível, se chama pecado. Quando queimava aquele sacrifício, é que Deus falava assim: amém, eu consigo agora sentir o aroma suave desse sacrifício. E todas as vezes que Deus olha hoje para a terra, Ele olha e fala assim: eu vejo o Alex. E o diabo fala: certamente tu viu o que ele fez? Eu vejo o que Jesus fez por ele. Mas tu sabe, né? Aquele tempo lá de fumar. Mas Jesus morreu por ele. Sabe, o altar hoje diz Romanos: é eu e você. Eu quero ler contigo, para que você entenda que em Romanos ele fala assim, no 1 e no 2: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformado com esse mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, alguns reis erraram, outros acertaram. Jesus não errou em nada, mas levou todos os nossos erros. Talvez meu pai, meu bisavô, sobre a minha vida havia uma maldição de alcoolismo. Meu bisavô, ele era alcoólatra, se converteu com 27 anos na metodista, morreu com 103. O meu avô foi alcoólatra, antes de morrer também foi liberto. O meu pai estava indo no mesmo caminho. Tem vezes que dá umas recaídas, ainda bebe, tem vezes que ele vai à igreja, está num processo. Mas eu aceitei, eu, graças a Deus, acertei no ponto, porque quando tu lança uma palavra, a pessoa endemoniada e fala: agora tu tem que cair por terra, sabe? Porque tem raízes em nós, que quando a gente pensa assim, nem lembro mais disso, não está tranquilo. Mas quando eu falo assim, uma vez eu fui subir numa árvore, nada a ver a circunstância, mas tu lembra, eu estava em cima da árvore, aquele menino me empurrou, tu não quer me lembrar, para não vir aquele ódio. Só que Deus hoje está trazendo as raízes de Marco, porque Ele quer limpar esse altar, porque Ele quer ver esse altar queimando, porque quem é perdoado, perdoa, porque aquele que muito foi amado, muito ama. E talvez a gente ainda está fazendo um culto, mas talvez ainda tem coisas para se acertar. Então eu poderia matar um boi aqui, mas
Mas Jesus já morreu e não tem mais isso. A gente entende, sabe, toda a liturgia. Só que, porém, hoje o sacrifício somos nós. Deus, é como Paulo fala, aquilo que eu queria fazer eu não fiz, mas o que eu não devia, eu fiz. Mas o dia que ele consegue fazer, ele fala, eu aprendi tanto a viver padecendo, quanto viver com muito. Então, a graça do Senhor é o que nos basta. Sabe, eu não sei aonde tu quer chegar, mas tu vai chegar. Porque uma mente focada, ela alcança. E se tu estiver com Cristo, você vai ser feliz. Eu não estou dizendo que tu vai chegar e ser feliz, a decisão é sua. A gente só é feliz quando chega com Jesus. Tem pessoas aqui que vão ser muito ricas. Tem pessoas nesse ambiente que vão ser muito ricas. Mas escute bem, se Deus não estiver contigo, como Ele está comigo, pastor? Os princípios. Lembra do dízimo? Está fácil dizimar um pouco, né? Contigo, porque se tu não continuar ou começar um pouco, no muito tu não vai dizimar. Tu vai prosperar, mas o dia que o Senhor voltar como ladrão, tu fica. E tu não vai ter paz com tanto dinheiro. Tu só vai ter dinheiro para prejuízo, para remédio. E isso não é uma maldição, isso é a palavra. Bendito será tu no campo, bendito será tu na terra. Ou vice-versa, depois do 14, amaldiçoado será. Ficar rico não tem nada a ver com Deus, é esforço, é metas. Vai ser feliz, é de Deus, é você não ter medo de mim. Eu já discipulei casal que ele disse, pastor, foi tão bom. Aí eu falei, o que foi? Caramba, eu só tinha 10 reais, velho. E tava eu, a mulher e meu filho, né? E tinha gasolina, aí ela falou, bom, quero um hambúrguer. E eu tinha 10 reais, eu não queria mal para ela. Fui lá, espere cá. Fui lá e comprei um trio, que era 10 reais. Aí falei, pô, me parti no meio, eu me parti no meio, levei uma batatinha, um copo de refri. Nós dentro do carro comeu, sorriu e falou, caramba, estamos felizes. Enquanto os outros estão doentes, dá 3 mordidinhas e fala, eu não quero, não gostei, não gosto de picles, não gosto, esse negócio vai ruim. E o pai que pagou aquilo fala assim, meninos, para nojento, eu não tinha nem isso. Tinha nem iogurte para beber. Dá uma surra lá no meu filho, aí vira aquela confusão, a mãe fala, não fala assim com ele, e começou o bar. Porque certamente não é o dinheiro que faz feliz, mas é ter Jesus em Cristo. Eu queria orar com vocês para a gente encerrar. Mas é entrar mesmo no tutano. Se vocês pudessem colocar de pé, se você quiser vir aqui para frente, eu sei que o fogo vai queimar. Eu seria alguém mau se só chegasse e tocasse fogo. Mas hoje vocês têm lenha para fazer continuar. Os meus amigos olham para mim e falam, como que tu conseguiu se firmar? Eu falo, não é que eu consegui, eu ainda estou no processo. Quando você se encontrar que você ainda está no processo, quando alguém te xingar, tu fala, perdão. Quando o cliente não te pagar, tu fala assim, oi irmão, tu sabe muito bem que eu não trabalhei, não foi porque eu amo trabalhar. Mas é que eu preciso. Porque tem uns que se faz de besta, né? Manda fazer, eu te pago tal dia. Tal dia o celular dele parece que acabou os dados, né? Que ele não fala. Aí tu fala, bom dia. Ele vai responder. Aí tu fala assim, não, é isso que é da outra face? Ir lá e fazer outro serviço? Aí Jesus fala, deixa que eu não falta. A gente vê irmão trazendo mantimento. A gente vê chegar Pix, mas não falta. Aquele lá, certamente, que pensa que está enganando, só vive reclamando. Mas Deus, Ele fala, coloca hoje nas minhas mãos, porque eu, o Senhor, cuido de tudo.
Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e deixasse o Espírito Santo passar um filme da sua vida. Não é o filme da minha vida, agora passa na sua vida, na sua mente agora, é o da sua vida. É o que tem impedido o teu altar de queimar. É o que tem impedido você de deslanchar. É porque você vem sozinho para a igreja pensando, ele deveria vir, ela deveria vir. Sabe, não culpa ninguém. Tu não sabe da raiz dela, tu não sabe dos avós dela. O vô de Josias, Manassés, ele era um dos maiores macumbeiros. Mas ele decidiu ser diferente. O que importa hoje é o que tu decide aqui. E bem-vindo aos melhores dias da sua vida. Espírito Santo de Deus, amado e celestial, eu te peço nesse momento, Pai, que os teus querubins cerquem esse ambiente, Pai, porque os teus querubins é que trazem brasas de fogo. Eu te peço nesse momento que os teus arcanjos, que desde o dia que foi marcado esse culto, estão pelejando com demônios celestiais, iluminadores das regiões celestes. Hoje, Senhor, libera, porque assim tu fez com Daniel. No primeiro dia tu já tinha liberado a vitória, mas a guerra foi árdua. Deus, se eles chegaram aqui, Pai, Deus, se os seus filhos, Pai, têm passado por adversidade na infância até aqui, Senhor, eu te peço hoje, Pai, toca na entranha, Senhor Deus. Toca na alma, Senhor, porque a alma quer sabotar, Senhor, os seus filhos, dizendo que eles não conseguem, as suas filhas, que elas não vão avançar, que elas não serão felizes nos casamentos, que eles não vão se casar porque os pais não são referência, mas tu, Jesus, é a maior referência. Tu é que faz o nosso altar pegar fogo e dizer: ah, Senhor, se ninguém te adorar, eu vou. A maior adoração foi o que prestou nesse ambiente, Senhor Jesus. Se entregando não para o intelectual, se entregando pelo drogado, se entregando por um ladrão, se entregando por um outro que era um acusador. E aqui tem pessoas que estão na sua alma maculada, ferida, espedaçada. Nesse momento eu te peço, Pai, vem. Vem, Senhor, porque a tua palavra nos ensina que o teu sangue carmesim, ele nos limpa e nos purifica de toda mácula. Ainda que os nossos pecados sejam mais escuros que a escarlata, o teu sangue nos limpa e purifica. Hoje eu te peço da cabeça à ponta dos pés, do mais novo ao mais velho, que seja hoje limpo, que seja hoje visto pelo Senhor através de Cristo. Não importa o pecado, não importa o que foi feito, não importa o que cometeu, mas se de coração sincero ele se coloca hoje em tua presença, Pai. Perdoa o teu filho, Senhor. Perdoa a sua filha, Senhor. Limpa o coração, Senhor. Dá força para ele e ela perdoar. Que o altar deles venha queimar incessantemente. Faz, Senhor, a sua vontade, faz a sua glória. Oh, Santo Deus de Israel. Oh,
porque eu, o Senhor, lhe amo. Você saiu da sua casa dizendo: eu não tenho mais esperança. Eu não quero aqui te expor, mas eu quero lhe dizer: debasta hoje nas coisas que tu coloca diante do teu olho. Debasta hoje nas coisas seculares que tu coloca diante do teu olho. O Senhor disse: constrói um altar branco. Não falo de pedra, não falo de tijolo. Vai pro secreto comigo, porque eu mostrarei para essa nação que tu és meu. Tem uma pessoa nesse ambiente que a medicina disse: não tem jeito, não tem jeito, não porque ele, mas por ele. Você vai testemunhar nesse altar e dizer: sou eu, aquele que Deus disse, tem jeito. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Ponto, vírgula. Mas Deus, o dom gratuito, traz vida. E quando diz em João 10:10, quando Satanás pensou que ia triunfar, ele disse: eu vim para dar vida e vida em abundância. Talvez o teu sobrenome tem que aceitar Jesus. Tu entendeu que quando eu falo o teu sobrenome, alguém da tua família, você, alguém da tua geração. Eu queria que você colocasse a sua mão no seu coração, representando alguém do teu sobrenome. Porque hoje Jesus fala para você, como disse para Zaqueu: se tu tiver fé, hoje chegou salvação nessa casa. Hoje eu não vou dizer no processo, hoje. Porque quando tu decide, acontece. Toda ação tem uma reação. Coloque a mão no teu coração e diga o nome e o sobrenome dessa pessoa. Ou o seu. Talvez tu ainda não escreveu o seu nome no livro da vida. E eu quero te assegurar que aquele que se envergonha de dizer: Senhor, escreve hoje o meu nome no livro da vida. No dia que tu morrer, ele vai dizer: o teu nome não está, porque você é um vergonhoso. Desculpe, tu não vai entrar porque tu não quis dizer para os outros que tu me seguia. Tu não foi ponte para o teu amigo, para os teus... Talvez tu aceitou, mas tu vacilou. Mas tu não vai ser como os filhos. Tu não vai ser como Josias. Tu vai ser bem melhor. Você vai ser o gadita que corre e traz nações. Girassol não será mais o mesmo, porque você está nessa cidade. Girassol não será a mesma, porque você está nessa cidade. A sua casa não será mais a mesma, porque você está lá. O teu serviço não será o mesmo, porque você está lá. Tem que ter diferença daquele que serve e que não serve. Com a mão no seu coração, declare: Senhor Jesus, nessa noite eu entrego a minha vida, a vida da minha geração, a vida do meu sobrenome, que inclui meu pai, que inclui minha mãe, que inclui meus filhos. Se tu não tem, consagre. Que inclui os meus primos, que inclui a minha geração, da primeira até a quarta, porque Deus visita da primeira à quarta para amaldiçoar, mas Ele vai até a 1000 para abençoar. E diz a palavra de Deus em Ezequiel 22: procurei na terra alguém que se colocasse na brecha, e não encontrei ninguém. Você tem noção de como está o céu?
Não tinha ninguém para se colocar. O meu pai está pecando. Ele que se lasque. Eu não vou orar por ele. A minha mãe está errada. Problema dela, a alma que pecar, essa morrerá. E hoje aqui nesse lugar, Deus encontrou pessoas que falaram: a minha geração vai estar na tua mão. Sabe o que é isso? É dizer: Pai, eu estou aqui para te revogar, Pai, porque um dia tu disse que certamente a minha casa e a minha família te serviria. E eu quero hoje entrar no depósito. Eu quero hoje sacar e dizer: faz acontecer na minha casa, faz acontecer na minha família, porque o Senhor foi que prometeu. Quando você ora a palavra, você só está entrando em razão com o Senhor, dizendo: eu sei que errei e não mereço, eu sei que sou pai e não mereço, mas se tu quiseres, Senhor, o meu marido, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe, o que está na UTI, o que está no presídio, o que está nas drogas, o que está no homossexualismo, o que está, não importa, tu é Deus, então tudo é possível. Que o Senhor nos abençoe. O Senhor repouse a sua paz sobre ti. Se tu creres, não é sobre, é se tu creres no Senhor, certamente já receberá. Eu não sei por quem tu orou, eu não sei por quem tu trouxe hoje a lembrança de Deus à memória, mas saiba, quando tu chegar em casa, essa pessoa pode até te afrontar. Abrace ele, porque o ferido inferior te desmotivar a orar por ele, mas o teu altar queimando faz queimar o outro. O altar queimando faz queimar o outro, e a tua presença, porque em ti há o Espírito Santo, traga a família. Você pode aplaudir o Senhor?